bom dia, brasileiro do bem, patriotas, amigos e amigas. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que quase ninguém fala, que é campo mórfico, campo morfogenético. Esse vídeo vai tratar do significado do autor. Vou dar dois exemplos do que trata o tema. E a segunda parte vai ser a reflexão sobre o tema, o que eu penso e porque afinal de contas o canal é momentos de reflexão, então vamos refletir sobre esse tema de maneira mais aprofundada. Eu gostaria de então começar a explicar para vocês o que é o campo morfogenético, tá bom? Eu vou dar aqui uma síntese, uma leitura da síntese do que é esse tema, para vocês começarem a ir se habituando. E a segunda parte vai ser fundamental. Por quê? Porque isso tem a ver exatamente com o momento que nós estamos vivendo, essa intensa luta entre bem e mal, esse momento de dificuldade mental. Vocês vão entender por que a esquerda, por que o mal em prática, na prática, não na teoria, na prática, está prevalecendo, até há pouco tempo prevaleceu, tá bom? Então vamos lá. A segunda parte do vídeo vai ser, eu acho, a mais assim importante, porque essa aqui, a primeira parte, é só informacional, tá bom? Então, a causa formal de Aristóteles sob o novo nome é a pergunta, é o título, né, desse texto que eu estou lendo para vocês, tá bom? Para explicar o campo morfogenético ou mórfico. O biólogo britânico Rupert Sheldrake acredita que os sistemas são regulados não apenas por leis conhecidas pela ciência, mas também por campos que ele define como morfogenéticos, introduzindo a noção de causalidade estrutural ou formativa. Segundo a sua teoria, quando surgiram moléculas de proteína, poderiam ter sido ordenadas em vários modelos estruturais. De fato, não existem leis conhecidas que impliquem a produção de apenas uma dessas formas. Porém, quando um número suficiente de moléculas assume uma determinada configuração, todas as moléculas subsequentes, mesmo em tempos e espaços diferentes, adquirem a mesma forma. Vão ficando ligados aí, tá bom? Depois que uma molécula se organiza em um padrão, ela parece afetar padrões semelhantes. Fiquem atentos a essa frase também. Além disso, esses campos surgiram como novidades criativas da natureza, mas depois se tornaram hábitos cósmicos capazes de atuar sobre elementos inanimados e animados. E isso explicaria a cristalização sincrônica de moléculas, complexas. O aprendizado simultâneo ou quase simultâneo de novos caminhos em um labirinto pelas cobaias. Fiquem atentos aqui também. Mas também a cunhagem de novos termos. O aprendizado de técnicas. Considere o caso do centésimo macaco, esse aqui vai ser o exemplo que eu vou dar para vocês depois. A teoria de Sheldrake assume que, se o indivíduo de uma espécie aprende um novo comportamento, o campo morfogenético muda. Vocês vão entender no próximo vídeo. Enquanto a ressonância mórfica com uma espécie de vibração é transmitida para toda a espécie. O cientista também distingue entre causa morfogenética e causa energética. A primeira é, como dizer, um arquétipo, não? Que se forma através de um substrato de matéria e energia. Segundo a pesquisadora Maria Caterina Feuli, como a vida é consciência e tudo está conectado, aplicando as ideias de Sheldrake ao desenvolvimento de estados de consciência, pode-se argumentar que esses estados também estão conectados a campos morfogenéticos. Fiquem atentos.
Nesse contexto, as chamadas formas pensamento seriam capazes de atuar como um imã para outras formas pensamentos semelhantes, atraindo pessoas com características semelhantes. A elaboração conceitual apresentada de forma concisa mostra algum entrelaçamento com a filosofia aristotélica, que eu não vou entrar nesse assunto agora, tá bom? Porque o que importa aqui é saber esse tema e o segundo vídeo. A fim que o Stagirita, que é um outro autor, definiu como causa formal ou campo morfogenético e causa material. A primeira é, de fato, o modelo, o princípio gerador, a lei das coisas. A segunda é a matéria. Na verdade, parece que mutatis mutandis, ou seja, as coisas vão mudando. Sheldrake revisitou os conceitos aristotélicos capazes de estabelecer uma conexão entre um quid imaterial, ou seja, uma expressão quid, né, entre um algo, alguma coisa imaterial e a esfera energética. A expressão campo morfogenético também lembra o pensamento do mestre dos que sabem. A palavra grega morfé significa forma, é entendida em toda a sua gama de significados possíveis, ainda que de difícil conceituação. A ligação entre o campo morfogenético e o campo de energia traça o seio aristotélico, uma união de elementos formais e materiais. Mais uma vez, nil novo sub sole, ou seja, nada de novo sob o sol. No entanto, é significativo que várias pesquisas de fronteiras tenham tendido, nas últimas décadas, a convergir para aquisições que remontam à antiguidade. Essa aqui é uma fonte da Enciclopédia de Filosofia de Milão, tá bom? Quem é Rupert Sheldrake? É um autor inglês, pesquisador no campo da parapsicologia, que propôs o conceito de ressonância mórfica, uma conjectura que, segundo alguns cientistas, sobretudo da Wikipedia, carecem de aceitação convencional, tá bom? Ele é também considerado um sábio britânico, né? Que nessa lei é muito discutido sobre essa teoria da ressonância mórfica, né? Que fala de um universo não mecanicístico ou não mecânico, né? Governado por leis que estão sujeitas. Quem é Rupert Sheldrake? Ok? É um sábio britânico conhecido assim, nasceu em 28 de junho de 1942 e ele é muito discutido, né, por essa teoria da ressonância mórfica que implica em um universo não mecânico governado por leis que podem ser sujeitas a mudanças. E isso tudo, gente, é muito interessante para a gente entender de onde é que está vindo certas teorias. Eu já vou dar uma antecipação. Ideologia de gênero, eu acho que quem está ligado já entendeu onde é que eu quero chegar, tá bom? Ele é um doutor em pesquisa bioquímica em Cambridge, já em 1967. E no mesmo ano ele entrou a fazer parte do Clare College de Cambridge, já no mesmo ano. Diretor, e ele é novo ainda. E ele é diretor do Departamento de Bioquímica e Biologia Celular nesse colégio até 1973, tá bom? É muita coisa. Ele tem uma biografia
enorme. É uma pessoa, assim, que eu considero de todo respeito. E o que eu gostaria de falar para vocês nesse momento, por exemplo, vamos falar de uma ressonância morfogenética do Rupert Sheldrake. Uma floresta de coníferas é gerada o hábito de estender as raízes a mais profundidade para absorver mais nutrientes. O campo morfogenético da conífera assimila e armazena essa informação que é herdada não só por exemplares do seu entorno, assim como em florestas de coníferas em todo o planeta. Ok? Outro exemplo, como fenômeno de ressonância. Vamos observar o que aconteceu em 1940 com a ponte sobre o rio Tacoma, nos Estados Unidos. Ventos de 70 km/h atingiram a ponte com rajadas de frequência semelhantes aos modos de vibração da ponte, fazendo-a vibrar com amplitude cada vez maior e levando ao colapso total em alguns de seus trechos. Isso é ressonância. Isso é ressonância, tá bom? Essa é a parte da ressonância, ok? O primeiro fala da ressonância morfogenética, que ela ressoa, mas no primeiro caso das raízes, ela influenciou tudo que estava em torno dela, ok? Mas aquela do centésimo macaco, aconteceu assim, se eu me lembro bem, eles fizeram essa experiência numa ilha com os macacos, jogaram batatas, ok? Batatas. As batatas caíram na areia e os macacos comiam com dificuldade essa batata porque estavam, né, com areia. Até que para resumir a história, até que um macaco, a sua batata caiu da mão, foi caindo, rolando, caiu no mar, né? Caiu no mar, esse macaco foi para o mar, começou a comer a batata, né, salgadinha, sem areia, e gostou, começou a pular. Os outros viram, começaram também a fazer a mesma coisa. Eis que o centésimo macaco, né, a chita, vamos dizer assim, estava numa outra ilha e ela estava sendo observada também. Nessa ilha, sozinha, ela fez a mesma coisa sem que ela visse nada, porque os outros 99 estavam lá lutando com as batatas caindo na areia, ok? Quando aconteceu isso, que um macaco achou a solução sem querer, porque foi um acidente, né? Que a sua batata rolasse para a água do mar e ele a comesse, limpa e salgadinha gostosa, a outra fez a mesma coisa, quase que intuitivamente. Então, essa foi uma experiência que deu esse resultado e ficou muito conhecida como o centésimo, a experiência da ressonância, né, do campo mórfico do centésimo macaco, tá bom? Então é isso, gente, e eu vou dar para vocês o segundo vídeo, tá bom? Esse aqui é um vídeo rápido para dar uma ideia, para vocês entenderem bem, ouçam o vídeo de novo, e pesquisem para vocês entenderem aonde eu quero chegar no próximo vídeo. Então, eu deixo o meu abraço e até o próximo vídeo. Fui! Si solo consideramos el nivel molecular, el proyecto del genoma humano ha revelado que tenemos unos 25.000 genes, muchos menos de los que en principio se esperaban. El proyecto del genoma del chimpancé ha secuenciado el genoma del chimpancé y su genoma es prácticamente igual al nuestro. Tiene el mismo tipo de proteínas, el mismo tipo de genes, apenas se distingue la diferencia. Aún así hay una diferencia clara, y si no se puede explicar mediante los genes, ¿mediante qué se puede explicar? Y la respuesta es, creo yo, los campos morfogenéticos. Al igual que se pueden construir dos edificios distintos con los mismos ladrillos y cementos, si tienes dos planos diferentes, puedes construir organismos diferentes con distintos campos, incluso si las moléculas que los componen son muy similares, como lo son en humanos y chimpancés.
El ADN es como una biblioteca. Estas son todas las proteínas posibles, desde los gusanos hasta nosotros. Es la misma biblioteca, pero debes saber qué libro sacar de la biblioteca. Este es el gran problema de la genética. Tratar de explicar cómo el cuerpo sabe qué libro sacar de la biblioteca genética. Y creemos que el campo corporal es el que decide qué información se extrae del ADN. Muchas culturas ancestrales han explorado el sistema energético del cuerpo. Hoy en día, los investigadores especulan sobre si el cuerpo tiene un campo de energía, conocido como campo morfogenético o campo corporal. Hay una jerarquía de campos que organizan nuestro cuerpo. Está el campo de todo el cuerpo, están los campos de los órganos y luego los campos de los tejidos y los campos de las células dentro de estos. Los campos de nuestro propio cuerpo están dentro y alrededor del cuerpo. Hay un campo global y luego están los campos subsidiarios, campos modulares para los brazos, piernas y los distintos órganos. La ventaja de los campos es que son intrínsecamente holísticos. Todos los campos son holísticos. El campo gravitatorio no se puede dividir en partes. Si cortamos un platelminto en 10 partes diferentes, cada parte puede dar lugar a un gusano nuevo. ¿Cómo es posible? Si fuera una máquina, eso no pasaría. Si cortas una máquina, lo único que conseguirás será romperla. Pero si cortas un imán, un sistema de campo, entonces por muchos trozos de pequeños imanes que consigas, cada uno tendrá un campo magnético completo. Y fue esta analogía con los campos magnéticos lo que llevó a los biólogos del desarrollo a sugerir la idea de campos morfogenéticos por primera vez. Y esto fue en los años 20. Y este campo ahora es un concepto crucial en la biología del desarrollo. No se pueden entender de verdad cómo los organismos se desarrollan sin él. Todos los humanos iniciamos la vida como una única célula que crece y se divide, y se desarrolla en los diversos órganos y miembros del cuerpo. ¿Cómo saben estas células en qué convertirse? Ha desconcertado a los científicos y derivó en la idea de campos de control en biología. Ya hemos descubierto que hay distintas partes del campo corporal, algunas de las cuales se relacionan con los músculos y el tejido conjuntivo. Otra parte del campo corporal está relacionada con el cerebro y con el sistema nervioso, y otra con el campo mórfico, que conecta con el ADN y la información genética del cuerpo. De modo que coincide con la medicina en muchos puntos. No difiere de la medicina, tan solo va un poco más allá conceptualmente. Estos campos energéticos pueden proporcionar la información necesaria para controlar el cuerpo. ¿Cómo sabe el cuerpo mantener su temperatura a una temperatura concreta? ¿Qué decide o quién decide cuál es la tensión arterial correcta para esa persona? Nadie lo sabe y lo que afirmamos, como idea holística, es que el campo corporal decide sintonizar, girar todos los botones. Los campos morfogenéticos, o más en general, campos de información, son sistemas de control por encima del nivel molecular o el nivel bioquímico. Son sistemas que organizan el cuerpo, organizan el organismo en desarrollo. Las plantas también lo tienen, y todos los animales. Y mantienen la forma del cuerpo. Ayudan a los cuerpos a recuperarse de enfermedades o lesiones. Están detrás de una regeneración, por ejemplo. Aún podemos ir más allá y afirmar que el cuerpo humano en realidad es información estructurada. O en otras palabras, que el cuerpo humano es un campo de energía. Un campo de energía de ondas estacionarias, escalares, que están organizadas proporcionalmente, estructuradas y contienen gran cantidad de información. Creo que necesitamos un modelo del cuerpo basado en el campo para poder integrar distintas formas de curación o medicina en una comprensión coherente. Oi, gostou do vídeo? Já sabe, like, registre-se e compartilha. Até a próxima e muito obrigada!